Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por nós estarmos mais uma vez aqui na sua presença, na sua casa, não é? Reunidos como corpo seu, Igreja de Cristo Jesus, prontos aqui a adorar e bendizer a Ele. Amém ou não, irmãos? Amém. Estamos aqui para isso? Sim ou não? Amém. Não tem outro motivo, não é? Não é uma reunião de clube, não é uma reunião social, nada disso. É uma reunião espiritual. Nós estamos juntos aqui para adorar o nosso bom Senhor. Meus irmãos, curva a sua cabeça, nós vamos orar a Deus nesse início. E aqui nós até atrasamos um pouco o culto, deu um problema ali no computador. Nós vamos orando a Deus e, se necessário, inclusive, não há dificuldade aqui, eu inverto a liturgia enquanto se resolve ali. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, na tua presença, nós glorificamos o seu santo nome. Bendizemos a Ti, Senhor, pela oportunidade ímpar de nós estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor, bendizendo o Teu santo nome, adorando a Ti, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos, Pai, por estarmos juntos com Teu povo congregado, os meus irmãos, Senhor, que aqui já estão, os que estão se deslocando para esta casa de oração, traga-os em segurança, livrando-os de todos os males, Senhor, para que verdadeiramente, com toda a sinceridade do coração, possam render adoração ao Teu santo nome. Deus precioso e Deus eterno, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em contrapartida, sendo do Teu querer, manifesta a Tua glória, a Tua graça, a Tua virtude sobre o Teu povo, Senhor. E acima de tudo, ó Pai, nós clamamos também para que fale aos nossos corações através das orientações, diretrizes da Tua palavra. Senhor, o nosso desejo é que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Nós sabemos, Senhor, que não somos dignos de absolutamente nada, mas mesmo assim o Senhor tem tido misericórdia, tem dado graça a nós e tem nos feito, Senhor, sustentados pela Tua poderosa mão, primeira instância espiritualmente, Senhor, e nas demais necessidades, pois nós sabemos que Tu és um Deus de providência que tem cuidado de nós. Senhor, seja glorificado nessa noite, nesse culto solene, é o que Te pedimos e Te agradecemos, não no nosso nome nem no nosso mérito, mas através do nome santo, precioso e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós vamos ler um texto, Salmo 84. Por favor, abra a palavra do Senhor. Vamos juntos ler esse texto. Ainda não reproduzido na tela. Nós estamos resolvendo aqui o problema técnico no computador. Mas eu tenho certeza que você trouxe sua Bíblia aí. Sim ou não? Deixa eu ver. Quem trouxe a Bíblia aí? Dá um sinal aí. Seja ela eletrônica ou impressa, de qualquer jeito. Trouxe? Então a gente pode ler aí sem problema nenhum. Vamos lá. Salmo 84, dos versos 1 a 4. Se der certo, você me avisa. Salmo 84, verso 1 a 4, leitura da palavra do Senhor. Aí na palavra de Deus, na sua Bíblia, os irmãos encontraram? Amém? Olha o que diz. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os Teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa. Louvam-te perpetuamente. Amém. Olha que bênção, meus irmãos, o que o salmista Davi, o salmista, aliás, diz aqui nesse salmo. Ele fala que o pardal ele encontrou casa, guarida, estabelecimento. Ele diz ainda que a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe ali os seus filhotes. Aqui ele está fazendo, claro, uma figurativa para trazer o ponto principal da lição do que está dizendo nesse trecho que nós lemos aqui. Ele, salmista, e certamente isso serve para nós, aonde é que nós encontramos guarida? Aonde é que nós encontramos estabelecimento? Aonde é que nós encontramos casa de fato? Para acolher inclusive aos nossos filhos, se nós poderíamos colocar assim, dessa forma. Nos altares do Senhor dos exércitos. Na sua casa, nos seus átrios. Aonde Ele está? E Ele remete isso falando inclusive, Rei meu e Deus meu. Não somente reina sobre todas as coisas, mas é o Deus a qual Ele presta adoração. E olha que interessante. Bem-aventurado os que habitam em Tua casa, reforçando exatamente o que ele está falando, do pardal, da andorinha e que nós estamos nos altares do Senhor.
Bem-aventurado, mais do que felizes. Esta versão. Os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O texto aqui de bem-aventurados é o mesmo aquele bem-aventurado das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. É o mesmo bem-aventurado dos salmos iniciais que o salmista escreve, mais do que felizes, macários. Nós somos mais do que felizes, justamente por entendermos que o nosso Senhor provê tudo o que nós necessitamos. E veja, o que nós necessitamos, não é o que nós queremos. Tem certa diferença. Há uma pregação, uma teologia desconexa com aquilo que a palavra de Deus diz, de que pensam que Deus é um gênio da lâmpada, que basta esfregar e pedir, que Ele é obrigado, inclusive, a nos servir. Não é isso que está dizendo. O que nós necessitamos é a necessidade básica do dia a dia. É o comer, o beber, o se vestir. Deus nos dá saúde, Deus nos dá graça, nos concede misericórdia e dá esse sustento necessário para que nós possamos caminhar. É isso, inclusive, que diz no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha. É isso que faz conexão com ser mais do que feliz. Ser mais do que feliz não é ter bens e posses para que inflem o nosso ego, para que nós tenhamos coisas. Não. Ser mais do que feliz é habitar na casa do Senhor. Ser mais do que feliz é louvar o Senhor. Ser mais do que feliz é exatamente isso. Perpetuamente render adoração ao Senhor. Amém? Isso é ser feliz. Você é feliz? Essa é a definição de felicidade. Percebe? Essa é a definição de que nós entendemos como o que Deus tem proporcionado para nós em sua infinita misericórdia. Nós vamos ficar de pé? Aqui o louvor é perpétuo. É claro que nós vamos louvar ao Senhor aqui com 2 hinos, não é? O 177, que é o firme nas promessas do Senhor, não é verdade? E o 110A, que é o crer e observar. Nós vamos louvar aqui, na terra. Nós estamos aqui dentro da igreja, ensaiando exatamente esse louvor perpétuo. Não é? Quando Cristo retornar e buscar a sua igreja, nós estaremos eternamente com Ele em glória, habitando em sua casa eterna, onde Ele está nesse momento. Para quê? Para render louvor para todos sempre ao Senhor. Quem não gosta de louvar ao Senhor aqui na terra vai ter uma certa dificuldade até de se encontrar com Ele, não é verdade? Mas não é o caso aqui dos nossos irmãos, não é o caso do povo de Deus, não é o caso da família do Senhor. Então nós vamos louvar ao Senhor com todo o ímpeto do nosso coração e não apenas com os nossos lábios. Será aí disparado o som do playback, primeiro o hino 177, firme nas promessas, e depois o 110A, crer e observar. Hoje nós não teremos aqui habitualmente o nosso quarteto nos conduzindo, até ele está atendendo lá a necessidade ali na orquestra na Penha, e a irmã Márcia e o Joel estão em Itu, levando lá as missioricas na igreja de Itu. Então, a Regina ia ficar sozinha hoje. Eu falei, é muita maldade fazer isso com a Regina. Eu não vou fazer isso com a Regina. Tá certo? Mas sozinha no sentido dessa condução. Mas olha o batalhão de gente que tem aí, ó, para nós louvarmos ao Senhor. Então você pode elevar a sua voz, irmãos, e louvar ao nosso bom Deus, tá bem? 177 será aqui disparado via playback. Promessas sempre veja.
Graças a Deus, os irmãos podem sentar. Essa é uma característica bendita, não é? Os fiéis obedecem ao que Cristo mandar, não é verdade? Você percebeu o que a letra do hino está dizendo, né? É ao que Cristo mandar. Cristo é a sua palavra. Fora disso daqui, não tem sentido nenhum obedecer. Nós obedecemos Cristo e a sua palavra. Isso é característica de obediência do fiel, sinalizando, inclusive, a questão salvífica, a graça tão bendita pela qual ele nos proporcionou. Meus irmãos, Provérbios, capítulo 28, por favor, abra a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 28, apenas 2 versos, verso 13 e verso 14. Provérbios 28, verso 13 e 14. Vamos mais uma vez recorrer à boa palavra do Senhor, leitura da palavra do Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que Ele mesmo revelou a nós, né? Há pouco nós estávamos ali na aula da classe de novos membros, e nós estávamos falando sobre revelação geral e revelação especial, não é verdade? E na revelação especial, que bênção, meus irmãos, é nós sabermos que o Verbo se encarnou. Olha só, o verbo, a fala, a colocação da fala agora encarnado num corpo físico, habitou entre nós, padeceu na cruz do Calvário por nós, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de salvação tão bendita que Deus nos concede. Provérbios capítulo 28, verso 13 e verso 14, diz assim a leitura da palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões, jamais, veja bem, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará o que, irmãos? Os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Irmãos, todos os dias das nossas vidas, como costumeiramente tem sido reforçado aqui, nós devemos pedir perdão ao nosso bom Deus. É claro que Cristo já nos justifica na cruz do Calvário. Sim, somos servos do Senhor, justificados por Deus, claro. Mas isso não quer dizer que nós não devamos reconhecer de que somos pecadores. A própria Bíblia, inclusive, menciona para nós que nós pecamos de diversas formas, não é? Nas questões de andar, nas questões do pensamento, nas questões dos nossos caminhos com ações e atitude, todos os dias a gente peca. Naturalmente que um cristão que crê e observa, como acabamos de louvar aqui, ele não faz isso de uma forma costumeira, ou desenfreada, ou até mesmo cauterizada em sua mente, não. Um cristão salvo em Cristo Jesus, ele luta contra a prática do pecado, porque o pecado ele é a transgressão contra a lei de Deus. O pecado ele fere a santidade de Deus, mas o fato é que nós ainda temos a natureza pecaminosa. Nós não teremos mais essa natureza pecaminosa quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Por isso que estamos firmes, não é verdade? Nas promessas do Senhor, e essa é a maior promessa, a igreja aguardar a sua volta para buscar justamente cada um de nós e levar à presença do Senhor, onde o pecado será extirpado do nosso corpo. Mas ainda quando nós estamos caminhando aqui na terra, nós devemos entender exatamente o que está escrito nesse texto. O que encobre, o que maqueia, o que não confessa, nós poderíamos dizer assim: ele não vai prosperar, não prospera. Nós não devemos ter pecados de estimação, não devemos ter pecados escondidos, porque de Deus ninguém esconde absolutamente nada. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele há de enxergar isso. De Deus, ninguém esconde absolutamente nada. E mais, a promessa do Senhor é tão bendita, de que ela ainda fala para nós, olha, mas aquele que confessa, e confessar é confessar a Deus por intermédio de Cristo, e deixa, não é confessar e continuar praticando os mesmos pecados, o que confessa e deixa, esse sim alcança a misericórdia. E a definição de misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E o que nós merecemos é o lago de fogo. Olha o que faz Deus. Nos dá misericórdia, reverte isso, nos concede a graça e ainda fala assim, olha, feliz o homem constante. Não é um dia só no domingo. Não é um dia só na quarta-feira. Constante, todos os dias. Feliz o homem constante no temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Constante no temor do Senhor. Mas o que endurece o coração cairá no mal. E a nossa oração é para que Cristo, de fato, preserve o nosso coração enganoso, guardando o nosso coração, para que nós não caiamos nas mazelas do pecado, e até com uma mente cauterizada, quem sabe,
continuar praticando o pecado de uma forma desenfreada e até achando que está tudo bem, tudo bom. Não está. Se há alguém aqui nessa noite que caminha desse jeito, encobrindo as transgressões, tenha certeza que a palavra de Deus é fidedigna. Diz que jamais prosperará. Mas ainda para você, se há alguém, eu não sei, mas Deus sabe, se há alguém nessa noite desse sentido, diz assim, olha, mas se você confessar a Cristo e deixar, você vai alcançar misericórdia. E aí você segue assim, ó, na constância do temor do Senhor, lendo a palavra, praticando a palavra, entendendo o que está escrito na palavra, é sempre benéfico e melhor para nós. Para que nós não venhamos cair no mal. Portanto, meus irmãos, eu convido você para que curve a sua cabeça. Esse é um momento de confissão de pecados, de contrição, de compulsão no coração. Você quer confessar? Confesse ao Senhor aí mesmo. Ele está presente, está entre nós. Se for sincero a sua confissão, Ele há de ouvir. E você alcançará, será aí tocado pela misericórdia e pela graça do Senhor. Mas não faça isso de maneira protocolar, não. Faça isso de maneira sincera. E abandone o pecado que está te afligindo. O pecado que está te levando para mais longe de Deus. A iniquidade que está fazendo com que Deus vire o rosto e não enxergue exatamente o que deveria enxergar por intermédio de Cristo Jesus. Nós vamos orar a Deus, enquanto você está aí em oração silenciosa, clamando ao Senhor, nós vamos convidar 2 irmãos para que audivelmente nos eleve a Deus em oração. Olha, veja bem, especificamente, não é uma oração de petição por outras coisas, não é uma oração agora de adoração por outras coisas, é uma oração por petição de perdão, uma oração de contrição. Eu quero convidar o Luan aqui à frente, por favor, já vem aqui. E quero convidar o Vinícius, os dois, venham aqui à frente já, por favor. Um terminando o momento de oração, o outro já continua. O Luan e o Vinícius, por favor. Graça e paz, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui e cultuar a Ti, Senhor. Eu não tenho sombra de dúvidas, ó Deus, que o Senhor é Salvador e misericordioso, ó Pai. E que a sua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo que temos feito, ó Deus, e que não tenha te agradado. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, pelos pecados que nós fazemos conscientemente e inconscientemente, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, porque somos pecadores por natureza, Senhor. Pecadores, miseráveis, destituídos da sua glória, Senhor. Mas carecemos da sua graça, carecemos da sua presença, Senhor. Carecemos do teu Espírito Santo e que a sua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre, Senhor. Nos dê graça, nos dê força em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, ó Deus, é diante de Ti que confessamos pecados. Sabemos, ó Pai, que somos perdoados porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor é um Deus que estende o seu favor ao seu povo. E, ó Pai, nós recorremos a Ti, de joelhos, ó Pai, pedindo, ó Deus, um coração quebrantado, pedindo, ó Deus, um coração que se rende diante de Ti. Um coração, ó Pai, de menino. Um coração, ó Pai, que vai a Ti, ó Deus, em lágrimas. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor faça esse agir em nós, para que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente pedir perdão a Ti. Nós não queremos, ó Pai, chegar diante da Tua presença com um pedido de perdão falso, mas sim, ó Pai, com um coração contrito, com um coração, ó Pai, feliz, ó Deus, por entender que necessita desta graça, que necessita, ó Deus, deste favor. Ó Pai, abra o nosso entendimento para que nós possamos andar, ó Pai, no caminho da misericórdia. Para que nós possamos, ó Pai, andar no caminho, ó Deus, que o Senhor andou. Que nós possamos, ó Pai, seguir os passos de Jesus. Seguir os passos, ó Pai, de perdão. Ó Deus, penetra o mais profundo do nosso coração e nos perdoa. Perdoa, Pai, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus receba
a nossa petição, não é? De contrição, compulsão no coração. Uma das características para justamente que segue o arrependimento é nos arrependermos pela ação clara do Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e acima de tudo, além de nos arrependermos, nós termos a identidade de abandonarmos o pecado e não seguirmos na prática do pecado. Não estou dizendo que nós não pecaremos, mas não é um salvaguarda, não é uma ressalva para nós continuarmos no lamaçal. Deus já nos tirou de lá, somos servos dele, e somos gratos e felizes por isso. Por isso, então, nós devemos caminhar nesse processo de santificação, sempre glorificando o santo nome de Deus e pedindo perdão pelas nossas falhas e transgressões. Irmãos, Salmo 96, versos 7 a 9. Vamos de novo na palavra do Senhor. Salmos 96, versos 7 a 9. Na leitura da palavra do Senhor, nós vamos contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, aquilo que trouxemos para servir ao Senhor. E veja bem, que maravilha que está escrito aí. Salmo 96, versos 7 a 9. É a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler. Diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E olha o que está escrito agora aí. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Veja que interessante, irmãos. O Salmo começa falando para nós tributarmos ao Senhor. Ele elenca aí todas as famílias dos povos. Não é restrito à nação de Israel. Todas as famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Ou seja, a adoração que ele merece. Em segunda instância, ele fala: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, pelos seus feitos, pelo nome do Senhor, de fato por quem ele é, pelo que ele faz. Trazei oferendas, não que ele necessite disso. Veja bem isso. Ele não necessita do dinheiro, do real, de prata, de ouro, de absolutamente nada disso. Mas ele nos usa como agentes abençoadores da sua própria obra, para nós expandirmos exatamente aquilo que ele mesmo nos comissionou. Nós só podemos ofertar e dizimar porque antes ele nos deu saúde, graça, vigor. Do contrário disso, a gente não consegue fazer isso. E antes que alguns por aí afora falem, não é, da questão do dízimo, da oferta, Antigo Testamento, Novo Testamento, meus irmãos, Melquisedeque, já foi feito isso antes da lei. Antes da lei nem existia lei. E além dessas questões todas, é implícito nós servirmos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode servir ao Senhor só em algumas áreas que a gente acha que é boa para servir. Nós servimos ao Senhor com todas as áreas, com tudo que somos e com tudo que temos. Todos os nossos bens devem servir ao Senhor. Repito, não é o mérito de um ser humano, de um outro ser humano, de alguém, de um líder religioso. Não. São as coisas determinadas para aquilo que Deus nos comissionou. Nós estamos aqui dentro de um templo, da qual Deus deixou que nós estivéssemos aqui, pela sua graça e misericórdia. Então nós servimos ao Senhor com dízimos e ofertas, honrando os nossos compromissos, como crentes em Cristo Jesus, arcando com as nossas contas, vamos assim colocar no português claro, arcando com a expansão do reino de Deus na nossa região, arcando com um templo com melhor conforto, para que os irmãos estejam aqui servindo ao santo nome do Senhor. Mas eu tenho certeza que se nada disso tivesse, nós faríamos o culto na calçada, e não haveria problema nenhum, e os irmãos se alegrariam, do mesmo jeito que estão se alegrando, como está aqui. Sim ou não, irmãos? Mas se temos a possibilidade de agirmos dessa forma, nós devemos depositar nossos dízimos, nossas ofertas, é controlado, é bem administrado, e acima de tudo, é prestado contas, porque o dinheiro, ele não é nosso. O dinheiro, ele serve para bendizer e exaltar o santo nome do Senhor, com aquilo que ele antes nos deu. Amém? Então, se você veio preparado nessa noite para dizimar, para ofertar, como nós fazemos todos os domingos, gasofilácio estará à frente. Vou pedir para um irmão que, por favor, coloque o gasofilácio aqui à frente. E no momento do louvor, nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino, 172, chuva de bênçãos. Nós vamos vir à frente, se você veio preparado. Deposite seu valor aí. Eu não quero saber qual que é o valor, irmãos. Tem igrejas que ficam aí trazendo e quer saber, e mais, e isso, inventa oferta, inventa... Não, irmãos. Faça de coração. É de coração? Se for de coração, faça isso. Se não for de coração, não faça. Porque Deus não vai receber. Eu não estou preocupado se vai entrar um monte de dinheiro, pouco dinheiro, nem eu, nem ninguém aqui. Mas nós estamos preocupados com a sinceridade do coração dos irmãos, que de fato é um fator norteador do servo de Cristo.
aí você pode depositar aqui teu dízimo e tua oferta com alegria, como a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 6, 7 em diante, não é? Com alegria, 9, 7 em diante, com alegria, e não simplesmente por um protocolo, de novo, não, então nem faça. E tenha certeza que nós não barganhamos com Deus, mas Deus nos abençoa pela sua graça e pela sua misericórdia infinita, amém? 172, chuva de bênçãos. Vamos ficar todos em pé, vamos louvar ao Senhor. No momento do louvor, repito, vem à frente, deposite a tua oferta, o teu dízimo, se assim você veio preparado nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Santo do Senhor Jesus, ó Pai, que damos graças a Ti, Senhor. Ó Senhor, nome abençoado e santo é o Teu, ó Pai. Graças te damos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de estarmos aqui ofertando e dizimando na Tua casa. Ó Senhor, agradeço pela vida dos irmãos que dizimaram aqui, Senhor. O Senhor continue, Pai, derramando chuva de bênçãos na vida de cada um deles, ó Senhor. Que eles prosperem mais e mais, Senhor, naquilo que o Senhor propôs na vida de cada um deles, ó Pai. E que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que não puderam dizimar nesse dia, Pai. E que o Senhor abra as portas, Senhor. Que o Senhor abra a porta de emprego, Senhor, que todo impedimento, toda barreira na vida de cada um deles, ó Senhor. Eles possam também, em breve, Senhor, estar contribuindo na sua casa, Senhor. Não porque o Senhor necessite, Senhor, do nosso dinheiro, da nossa prata ou do nosso ouro. Mas, Senhor, que através do nosso, Senhor, dízimo, das nossas ofertas, possamos, Senhor, abençoar outras vidas, Senhor, alcançar outras pessoas, ó Pai. E neste momento, Senhor, graças te damos, Senhor, pela palavra que vai ser exposta nesse momento, Deus. Ó Pai, que o Senhor abra nossos corações, nossas mentes, Senhor. E tudo, Pai, que seja ministrado através da vida do pastor Felipe, venha de Ti, ó Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar, por favor. E nós vamos então à palavra do Senhor exposta, pregada. Vamos então ler um texto, e aí a partir desse texto é que nós vamos seguir aqui nas orientações propriamente ditas da palavra de Deus. Isaías 55,
Isaías é um profeta messiânico, né? Eu gosto muito de Isaías. Isaías 55, versos 6 e 7. Nós vamos falar aquilo que Deus tem reservado aos nossos corações nessa noite. Amém? Isaías 55, versos 6 e 7. Costumeiramente eu tenho falado isso aos irmãos. Você abre a Bíblia aí, você mantém a Bíblia aberta. A Bíblia fechada é um perigo, não é? Por aí muitas pessoas são enganadas justamente porque a Bíblia está fechada. E não literalmente fechada assim, desse jeito. Não literalmente sobre isso. É claro, é uma metáfora que eu estou usando aqui. De não ler a Bíblia, de não praticar a Bíblia, de não observar a Bíblia. A Bíblia para nós é o norte. A Bíblia para nós é a única palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. A Bíblia para nós é a única regra de fé e prática. E é por ela que nós devemos conduzir as nossas vidas. Veja só. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Esse é o texto principal. Nós utilizaremos alguns outros textos auxiliares, reproduzido aqui na tela também. E o tema da mensagem de hoje é uma busca indispensável. Uma busca indispensável. Tá bem? Isaías 55, versos 6 e 7. Está ali na tela. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É rico em perdoar. Amém. Só esses dois versos. Meus irmãos, esse capítulo 55 de Isaías, ele conclui, basicamente, dois convites que estão relacionados entre si. O capítulo inteiro, nós lemos 2 versos, mas o capítulo 55. O primeiro convite é para que as pessoas se aproximem do Senhor e participem, inclusive, do reino davídico. No capítulo 55, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver essa colocação. O segundo convite que é feito aí é para buscar o Senhor e encontrar perdão, que é o que nós lemos aqui na passagem do texto, no verso 6 e 7. Então há 2 convites aí. E essa promessa aqui ela é garantida. Por que ela é garantida? Porque a graça de Deus ela é inescrutável. Está no verso 8 e 9 desse capítulo 55. E além de tudo, ele sempre cumpre o que promete. Versos 10 a 13 desse capítulo 55. Então não há como a gente não descansar no Senhor se atendermos a esses 2 convites. Porque o Senhor certamente cumprirá. Então os convites primeiramente aqui declarados por Deus aos exilados, vale lembrar que esse povo estava cativo, tá certo? A gente nota ali justamente por que eles estavam cativos. Eles foram levados cativos em 2 partes, não é? Israel, unificado, a nação, só teve 3 reis humanos, que é Saul, e depois Davi, e depois Salomão, e depois disso foi dividido. 10 tribos ao norte, 2 ao sul, levado à Assíria, cativos, os do norte, no sul, a Babilônia, nós bem conhecemos pelas questões de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E veja, o convite aqui é feito exatamente nesse período de exílio. Importante, inclusive, ressaltar agora que não são também feitos os convites só para a turma que estava no exílio. E secou até os nossos tempos. É para nossas questões atuais também. É feito esse convite, esses 2 convites, para nós participarmos do reino de Deus. Como é que nós participamos do reino de Deus? Atendendo a sua palavra, através da normativa da pregação do Evangelho, nós respondemos positivamente, uma vez que o Espírito Santo convence o nosso coração. Segundo, nós buscamos no Senhor, justamente através do arrependimento, para encontrarmos perdão nele. É só nele. Só Deus é que pode perdoar por intermédio de Cristo Jesus. Então isso também serve para nós. Esse capítulo, embora seja algo lá para os exilados, e embora seja algo messiânico, também ecoa aos nossos corações. E veja mais, importante mencionar que Isaías aqui é a parte final, esse texto que nós lemos aqui, parte final, do que é a divisão do livro de Isaías. E alguém pode perguntar, o livro de Isaías é dividido? É. E a parte final é conhecida como Deutero Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Que trata exatamente dessas questões aqui que nós estamos falando, finalizando no capítulo 55. Qual é o tema dominante, então, desses últimos capítulos, do capítulo 40 ao capítulo 55? O tema dominante é a libertação do povo, e além da libertação do povo aqui, o retorno de parte daquele povo, de Israel, o povo de Deus, claro, que havia sido deportado para a Babilônia, ao seu estado de origem natural. Esse era o sentido. Eles tinham caído em pecado.
Viveram cativos pelo pecado. E agora eles retornariam pela graça do próprio Deus, obteriam perdão pela providência do próprio Deus. Isso nos remete, irmãos, exatamente o que aconteceu conosco. Nós pecamos contra Deus, caímos no pecado, fomos destituídos da glória de Deus, carecemos da glória de Deus, Deus nos reconcilia com Ele mesmo, enviando seu Filho Jesus, para que aí então nós voltamos ao estado original. Qual é o estado original? Relacionamento com Deus. Amém? É exatamente o nosso cenário aqui. Tá certo? Então perceba por que a importância disso daqui que Isaías está mencionando no capítulo 55. Os dois últimos capítulos, agora especificamente, que é o capítulo 54 e o 55, eles tratam de um tempo da graça e da salvação. Veja bem, das bênçãos que seriam concedidas por Deus ao seu povo após a libertação do cativeiro. Após, quando eles saíssem do cativeiro, quando eles saíssem de Babilônia. Então, sintetizando o conceito dos capítulos aqui, para nós cravarmos isso muito bem, para aplicarmos a palavra do Senhor aos nossos corações. O convite, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, foi feito através do profeta, do ministério do profeta Isaías. Tudo bem, sabemos disso. Esse convite aqui ele faz parte de uma seção de livros de Isaías ali, que fala do plano de Deus para a restauração e a salvação do seu povo. Exatamente o que aconteceu conosco. Que mais? Especificamente aqui, os versos lidos reforçam tal convite realizado no início do capítulo 55, e durante os séculos, o povo de Deus, Israel, havia procurado o Senhor em seu santuário, mas por cega desobediência, algo protocolar, eles agora estavam cativos, exilados, presos, vivendo numa terra distante aqui, ou seja, haviam sido separados por muitos e muitos quilômetros do lugar onde originalmente eles deveriam adorar a Deus, em Jerusalém. Percebe? E é claro que aqui nós não estamos falando de um aspecto e apenas um território físico. Senão nós teríamos que ir lá para Jerusalém para adorar ao Deus. Não é isso que está dizendo o texto. Naquele contexto, para aquele povo, era isso. É claro, porque as outras nações eram pagãs. Deus, na verdade, a gente costuma dizer que Deus, ele escolheu, na verdade, Israel, não é? De fato, ele não está errado dizer que ele escolheu, mas muito melhor é nós entendermos que Deus criou Israel. Deus criou Israel. Ele não pegou lá dentro de um cesto, escolhe Israel. Ele não fez isso, percebe? Ele cria Israel, claro que no sentido de escolha, mas criando Israel. A escolha aí é para quê? Para ser padrão e exemplo para outras nações. Israel sempre estava aqui caindo, né, no pecado, sempre ali na idolatria, sempre nas questões que eram longe daquilo que Deus designara. E veja, mas mesmo assim seria possível, à distância, mesmo não estando lá em Jerusalém, seria possível, quando eles clamassem ao Senhor, justamente achar o Senhor. Veja que não está ligado ao aspecto territorial físico. Eles estavam na Babilônia, muito longe dali. E o texto está dizendo que eles poderiam achar o Senhor, se eles clamassem, né? E de fato, aqui é a conjectura de todo o coração, de todo o ímpeto do ser, não é? O Senhor estava perto deles, não estava longe não. O Senhor não estava longe. Designando, inclusive, o fim desse exílio aqui para resgatá-los da Babilônia. Então veja, isso claramente significaria para eles, naquele momento, o quê? Desviar os olhos do esplendor transitório da Babilônia, porque a Babilônia era boa, tinha tudo. Mas não era para eles ficarem acomodados lá. O Senhor estava falando, olha, vai ter perdão, vai ter restauração. Não fica com os olhos na Babilônia, não. Tem coisa lá que chama atenção? Claro, atenção do coração enganoso. Percebe? Era para eles desviarem os olhos da Babilônia, do esplendor transitório. A Babilônia acabaria. Inclusive, no começo, a Babilônia tem duas ascensões. Uma a gente quase não conhece. Aí você precisa estudar um pouco de conteúdo histórico, né? Com Nabucodonosor, que foi pai de Nabucodonosor. Ele quase nem é mencionado. A gente conhece mais o Nabucodonosor, porque é mencionado no contexto bíblico, percebe? Mas a Babilônia teve duas ascensões. Percebe? Tinha coisa muito boa lá. Era uma cidade esplendorosa. Ser cativo na Babilônia parecia até um privilégio ao olhar de alguns. Mas Deus estava falando, não fiquem com o olhar transitório na Babilônia. Isso vai passar, isso vai acabar. Mas se vocês estão comigo, estão no relacionamento comigo, isso não passará, será eterno. Percebe? Então veja, era para que eles voltassem os olhos às realidades iminentes, no Deus da história. No Deus da história. E não só isso, com essa ordem então vem a promessa de perdão completo dos pecados.
que os tinham conduzido, inclusive, ao cativeiro. Eles estavam lá, irmãos, por um tempão. Deus estava falando, tira os olhos da Babilônia, deixa isso de lado. Babilônia simboliza pecado. Quando nós queremos falar na Bíblia, simbologias e analogias bíblicas, não é? De coisas ruins, ou a gente fala Egito, não é assim? Sai do Egito, sai da Babilônia, não é desse jeito? Aí fala com da cidade, né? Vem para Jerusalém, aquela coisa toda, não é desse jeito? É dessa forma, não é? Porque não é algo bom, parece algo bom aos olhos humanos. Sistemas, coisas que nós temos visto por aí, parece, mas é transitório. Mas há uma realidade eterna. E Deus, na verdade, estava falando exatamente para essas pessoas através de Isaías, seu profeta. Era a forma no momento com que ele falava. O profeta Isaías. E veja que mais. Irmãos, sempre dizemos que o homem aqui ele foi criado para viver com Deus. Vocês têm ouvido isso aqui constantemente. E ele foi mesmo. Só que o homem, ao se afastar de Deus aqui por conta do pecado, ele foi escravizado por um senhor chamado pecado. E o próprio Isaías fala que o que faz separação entre Deus e o homem é a iniquidade, é o pecado. Percebe? E veja, por isso que a obra redentora de Deus, através de Cristo Jesus, nos é revelada em sua palavra, com a assertiva, com a necessidade, que nós devemos voltar-nos, aliás, ao soberano Criador de todas as coisas. É um convite. A exemplo do que eu estava falando no começo. Lembra dos 2 convites? O Senhor, então, nos convida a fazer o quê? Em segunda instância. Buscá-lo perpetuamente. Para todo sempre. Todo sempre. Repito, não é só num culto de domingo. Não é só num trabalho de estudo de quarta-feira. Um PG de quinta, não. Para todo sempre, sempre buscando o Senhor. O Senhor aqui nos convida a estar diante dEle e com Ele. Não é só diante dEle, na sua presença, mas também com Ele. E veja o que mais. Claramente a palavra de Deus aqui nos mostra, irmãos, que somos nós que precisamos de Deus, e não é Deus que precisa da gente. A gente tem uma ideia errada. Quando eu digo a gente, é claro que eu não estou falando dos irmãos aqui. Por aí afora, dentro do evangelicalismo brasileiro, a gente vê a igreja disso, igreja daquilo outro, todas são intituladas igreja protestante, igreja evangélica, igreja católica, mas meus irmãos, só tem 2 religiões no mundo, só 2. Aí você vai se espantar e falar, só tem 2 religiões no mundo? Sim, sim. Uma que o homem busca a Deus e a outra que Deus busca o homem. Só isso. Não tem para onde correr. Percebe? Todas as outras vão se resumir em um homem buscar a Deus ou achar que busca a Deus. Mas, meus irmãos, nós só podemos buscá-lo porque antes ele condicionou que nós fizéssemos isso. Antes nós só podemos fazer isso porque ele abriu os nossos olhos. Ele está dizendo, tira os olhos daí, olha, eu estou mostrando um caminho para vocês. Sigam por aqui. É isso que ele está dizendo. Para que vocês obtenham o perdão completo dos pecados. Irmãos, nós necessitamos que as nossas vidas estejam diante de Deus, encontrando, claro, a verdadeira felicidade, a paz e a vida eterna. Sim, mas como? Essa busca aqui, lembre-se do tema, é uma busca indispensável. É uma busca indispensável. É uma busca aqui inadiável, é uma busca vital. Se nós não buscarmos o Senhor, irmãos, nós não iremos para lugar nenhum. Nós continuaremos escravizados pelo pecado. E ele está falando, tem um caminho aqui para vocês de restauração. Tem um caminho para vocês seguirem aqui. Lembremos, mais uma vez, nós só podemos encontrá-lo porque foi ele antes que nos encontrou. Não era ele que estava perdido, éramos nós. Tá certo? Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Nós estávamos indo para os caminhos a passos largos para o inferno. Quem nos encontrou? Quem foi que nos resgatou? Foi Cristo. Nós só o amamos, como diz João, porque ele nos amou primeiro. Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em rebelião contra Deus. Percebe? Lembremos-nos, nós só podemos achá-lo porque antes nós fomos chamados por Ele. Na nossa audição espiritual nós ouvimos a doce voz do Senhor, nos chamando, nos regenerando, nos vivificando e agora nós podemos caminhar com Ele. Foi Ele que nos chamou. Nós estávamos mortos, repito. Morto não faz nada. Morto continua morto. Ah, mas eu escolhi. Você escolheu o quê? Você escolheu o quê? Você escolheu pecar contra Deus. Foi Deus que te vivificou primeiro, para que aí sim você pudesse falar, olha Senhor, eis-me aqui. Foi Deus que fez isso. Lembrando, nós só podemos aqui amá-lo, justamente com todo ser, com tudo que temos, com tudo que temos, com o nosso entendimento, com a nossa alma, justamente porque o Senhor nos comissiona isso. Senão, absolutamente, nós não conseguiríamos fazer isso. Tornando isso por consideração, irmãos, sobre essa busca indispensável, que é uma busca indispensável.
Vejamos aqui algumas implicações breves. Em primeiro lugar, essa busca é indispensável aqui. Tal busca, ela deve ser de forma imediata, de forma improtelável, de forma improrrogável. É para já, é já. Olha o texto, Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode, está escrito aí? Achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor, irmãos, deve ser buscado de forma urgente. Hoje, agora, nesse momento que nós estamos aqui. Não é amanhã, não é depois, é já. O Senhor deve ser buscado. Muitas pessoas, elas ficam protelando essa busca. Marcam sempre uma próxima oportunidade. Não, se der eu vou depois. Se der eu escuto a palavra depois. Se der eu condiciono depois, eu vou lá, eu vejo. As pessoas fazem isso. Numa próxima vez. Quando deveriam fazer isso, irmãos, de forma improrrogável. Tem que ser já, agora. Afinal de contas, nós não sabemos o que há de suceder amanhã. Nós não sabemos. Quem é aqui que sabe? Nós não sabemos. Só quem sabe é Deus. Se estaremos vivos, se estaremos mortos em corpo, é isso que eu estou dizendo. Nós não sabemos. Tiago capítulo 4, verso 13 e 14 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Aí Tiago fala, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Como é que nós vamos planejar, irmãos, falando assim, não, Deus para depois, deixa eu ver as minhas coisas primeiro, Deus depois. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. É errado planejar? Não é errado, não é isso que eu estou dizendo. Não é errado. Mas você deve entender que, primeiro, Deus, sempre. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5. 6, verso 33. Não é isso? Se não me engano. Essa busca, irmãos, ela é tão importante que as escrituras sagradas estão cheias, não é? Por todos os livros que a formam aqui, os 66 livros que formam a Bíblia, a nossa escritura sagrada, aquilo que nós cremos, que formam, está cheia de convites de Deus para que o homem faça isso. Está cheia de convite de Deus. Aqueles que adiam essa busca poderão um dia, irmãos, se lamentar. Eles poderão um dia se lamentar. Por ser tarde demais, quem sabe, afinal, o dia de prestar contas de Deus pode ser a qualquer momento. Ele pode voltar individualmente para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. A gente não sabe. Nós cremos na promessa eterna, que Cristo voltará e buscará a sua igreja na forma coletiva. Claro que sim. Mas e se ele voltar e te buscar individualmente? Você está preparado? É essa pergunta que tem que ecoar nos nossos corações. Está preparado? Não adie essa busca de forma nenhuma. Lembre-se dos convites. Que busca que é essa? A busca ao Senhor, da sua glória, da sua graça, se rendendo em adoração a Deus. O segundo convite, pedindo perdão pelos pecados. Nós fizemos isso no culto. Esses são os convites. Não adie essa busca. Você pode ser pego de surpresa. Você não tem o controle do futuro. Você não tem, nem eu. O convite aqui, buscai o Senhor, está aberto. Até esse momento aqui. 1 minuto depois eu não sei. 10 minutos depois eu não sei. 1 mês depois eu não sei. Eu não controlo isso. É o Senhor que controla isso. Mas o convite está aberto. Buscai ao Senhor. Você está ouvindo a voz do Senhor? Buscai ao Senhor. Ele está aberto. Esse convite está aberto. Mas, tem um mais aí. Definitivamente, demorar a buscá-lo não é uma opção prudente. Eu preciso falar isso aí. Não é uma opção prudente. Por isso que há o consequente alerta no mesmo verso. Enquanto se pode achar. O convite está aberto. Buscai o Senhor. Vírgula. Enquanto se pode achar. Vai ter um dia que não vai dar mais para achar, não, irmãos. Vai ter um dia. Esse dia espero que não acometa a vida de nenhum de nós aqui. Não desejo isso para ninguém, claro que não. Mas a palavra de Deus se cumpre. Olha só. Significa que nós estamos diante de uma verdade que ao mesmo tempo ela é reconfortante. Não é reconfortante? Buscai ao Senhor. Não traz um reconforto ao nosso coração? Traz. Nós temos essa oportunidade. Que maravilha. Tem. Mas também é aterrorizante.
enquanto se pode achar. É aterrorizante para a vida de alguns. Muitas pessoas vão chegar naquele dia: Senhor, mas eu estava lá, Senhor, eu estava naquele culto lá. Eu estava lá, eu mexi no microfone, eu sentei ali no banco, eu orei, eu preguei, eu cantei, olha, eu fiz isso e aquilo. Ele vai olhar e falar: não vos conheço, apartai-vos de mim. Que nós nunca ouçamos, irmãos, esta voz. E o convite está sendo feito novamente: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ah, mas eu sou crente, 30 anos, 40 anos. Mas será que você compreendeu mesmo a verdade bíblica? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É uma busca indispensável. Chegará o dia, queridos irmãos, que esse convite será retirado, em que a porta será fechada, e que o Senhor não mais será encontrado, no sentido salvífico, de perdão de pecados. Agora Ele é juiz, nesse momento que isso acontecer, e há de julgar, grandes e pequenos, justos e ímpios, Ele há de julgar. Durante o ministério de Jesus, terreno, né? Quando o Verbo se encarnou, Cristo, claramente Ele falou sobre isso. Claramente, não é um assunto secundário na Bíblia, não, é um assunto primário. O cerne do Evangelho não é receba a bênção, receba não sei o quê. Não, o cerne do Evangelho é arrependei-vos. Essa é a palavra do Evangelho. Deus nos dá bênçãos? Claro que sim. Isso é fator da sua misericórdia. Mas não é o nosso ponto primário. Nosso ponto primário é arrependei-vos. E claramente o Senhor falou diversas vezes, algumas nós poderíamos citar. Parábola das 10 virgens. O que Jesus falou lá no cenário? A porta foi fechada para as virgens que não estavam prontas para o noivo. Tinha 5 prudentes. Tinha 5 que não eram prudentes. Ouviram um som à meia-noite. Aí vem o noivo. Não estavam falando, o noivo está aqui. Já chegou, é agora. Não. Aí vem o noivo, estava falando do convite. Olha o alerta que está sendo dado. Várias vezes. Aí vem o noivo, é como se eles avistassem de longe. Está vindo já, está chegando. Sai-lhe ao encontro. O que elas fizeram? Poxa, estamos sem azeite, e agora? Como é que nós vamos fazer? Pediram para as outras 5, dá um pouquinho aqui para nós. Aí as outras 5 prudentes falaram: não, elas não foram egoístas. Não foram, tem pessoas que acham que foram, não foram. Olha, se nós dermos para vocês, vai faltar para a gente e para vocês, não vai ter sentido. Percebe? Vocês sabem onde buscar. E elas foram buscar. Foram ou não foram? Elas sabiam onde buscar. Sabiam. Só que quando elas voltaram, o que aconteceu? A porta estava fechada. Fechada. Não entraram. E não quer dizer também que onde elas foram buscar, elas acharam o azeite correto. A Bíblia não diz isso. O azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus. Tá certo? É um dos símbolos dele. Não quer dizer que eles acharam o azeite correto. Elas retornaram. Elas até sabiam onde ir, protocolarmente falando. Voltaram e não acharam mais o Senhor ali, o noivo. De novo o Senhor Jesus fala da parábola das bodas. O rei, ele destruiu todos aqueles que rejeitaram o convite para a sua festa. Mateus capítulo 22, verso 1 a 14. De novo o Senhor falando. É um alerta que é recorrente. Vigiai, vigiai, não sabei o dia nem a hora. O convite está sendo feito. Vigiai, ele está sempre falando. Jesus foi o que mais falou disso. Que mais? O apóstolo Paulo, inclusive, apresenta um precioso e apropriado conselho a respeito disso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eis agora, o tempo sobremodo oportuno. É agora. O tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Deus fala através da sua palavra, irmãos. Não é para a pessoa que está lá no Japão, é para nós que estamos aqui. Lá Deus tem o servo dele, usa lá também, fala da palavra lá também, mas é para nós. É para nós essa palavra. Para mim, corta aqui primeiro. Realmente, irmãos, não haverá uma segunda chance quando terminar o convite. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ouça a voz do Senhor, irmãos, lhe convidando à mudança. A mudança. E ao mesmo tempo, alertando aqueles que estão num caminho tortuoso. Quem sabe? Eu não sei. Em segundo lugar, essa busca indispensável, tal busca aqui, culmina, atinge, não é? Resulta
ou deve resultar, numa genuína conversão, que causa, veja bem, mudança, que segue um processo de mortificação da carne e que trilha o caminho da santificação. Se não houver isso, não foi uma busca verdadeira e sincera. Olha o texto, Isaías 55, verso 7. Olha o que está escrito aí. Deixe o perverso o seu caminho. Abandone o caminho. O iníquo, os seus pensamentos, maus, é claro. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O convite ainda está aí. Perceberam ou não? Está aí ainda o convite. Mas tem um jeito de fazer, não é? Tem um jeito aí de cumprir. Tem alguns requisitos para isso. Seria a melhor colocação. Olha só. Aquele que busca servir a Deus de forma verdadeira, ele precisa, irmãos, impreterivelmente, abandonar o pecado. Precisa. Quer servir a Deus de fato, de forma verdadeira, sem mentiras? Precisa abandonar o pecado. Sejam os pecados em ações e atitudes, no nosso caminhar do dia a dia. Sejam os pecados aqui interiores, pensamentos, vamos colocar assim. Precisa ser abandonado. Precisa. Nós precisamos aqui de uma verdadeira conversão, irmãos, deixando de lado as práticas pecaminosas que antes enlameavam-nos e que nos afundavam num lamaçal chamado lamaçal do pecado. E agora viver uma vida de obediência clara ao Senhor. Nós precisamos. Irmãos, que nós possamos render glórias a Deus por ouvir a voz do Senhor em uma exposição fiel da sua palavra. Quantos necessitam ouvir o genuíno evangelho e já não ouvem mais, porque estão com a mente cauterizada e já nem querem mais ouvir, transtornam aquilo que é glória a Deus e justamente pervertem o que o Senhor diz. Tem muitos lugares que fazem isso. Não se prega o que verdadeiramente deve se pregar. A pregação que não convida o pecador a uma transformação e abandona o pecado é um falso evangelho. Eu vou falar isso de boca cheia. A pregação que não convida o pecador miserável, pobre, cego e nu a se arrepender, a pedir perdão a Deus pelos pecados e abandonar os seus pecados é uma pregação falsa. É um evangelho falso. Não é um evangelho verdadeiro. Não é um evangelho verdadeiro. Que leva as pessoas aqui a serem religiosos apenas, protocolares apenas, sem contudo experimentar uma mudança de vida e de caráter. Evangelho que não faz mudança de vida e de caráter não é evangelho de Cristo. Pode ser qualquer outro evangelho, menos o de Cristo. Percebe? Arrepender-se dos pecados, irmãos, não é algo para amanhã. Não é algo para depois. É algo que deve ser feito hoje. Isso é urgente. Vocês estão vendo do começo ao fim isso, né? É urgente. O abandono aqui, irmãos, dos pecados não é algo que nós vamos deixar, vamos ver aí o que dá. Não! O abandono dos pecados é algo que deve ser realizado com máxima prioridade. Máxima prioridade. Assim seremos aceitos por Deus. Perceba isso. E teremos uma vida renovada e transformada pelo próprio Deus. Irmãos, veja bem o que eu vou falar. Se atente que eu vou falar agora. Fé e arrependimento andam juntos. Fé e arrependimento andam juntos. É impossível haver uma fé genuína sem arrependimento. E é impossível arrependimento sincero sem uma fé genuína. Não tem como. A conta não fecha. Eles andam de mão dada. Percebe isso? Aquele que busca ao Senhor através da fé. A fé é essa que o próprio Cristo coloca em nós. Fé salvífica, fé salvadora. Necessariamente, irmãos, deverá reconhecer a sua pecaminosidade diante de Deus, que é santo, em padrão absoluto de santidade. Deus é santo em padrão absoluto de santidade. Não é? Lembra da visão de Isaías? Esse mesmo Isaías aí, no comecinho da caminhada dele, lembra? No ano em que morreu o rei Uzias. Estão lembrados? Eu vi no alto e sublime trono, quem estava lá? Deus, irmãos, em sua plena santidade. E o que os anjos faziam, irmãos? O que os anjos faziam se não declarar 24 horas por dia? Se a gente pode chamar assim, porque lá é o tempo eterno, né? O que os anjos faziam se não falar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós é que somos pecadores.
Isso porque não há como buscar o Santíssimo e Justo Deus sem um abandono de pensamentos maus e de caminhos pecaminosos. Não tem como. Você lembra do Isaías? Vou citar ele de novo. E agora? Eu vi Deus nessa mesma visão que ele teve. Eu vou morrer, vou perecer. Porque eu sou um homem de impuros lábios, eu sou pecador, era isso que ele estava dizendo. E habito no meio de um bando de pecador, era isso que ele estava falando. Eu vou perecer, porque eu vi o Deus Santo, e agora? Aí vem um anjo com uma tenaz na mão, toca nos lábios dele, não é? A vida de Isaías muda. Isaías é perdoado, ele reconhece, isso aqui foi reconhecimento. Olha, eu sou pecador e habito no meio de um povo pecador. Oh Deus, e agora? Como que vai ser? Estava contrito no coração. Vem a tenaz, toca nos lábios dele. Isaías é outro. Pode ler. Leia o livro de Isaías. Isaías é outro, nem parece o mesmo. Percebe? É por isso que imediatamente, irmãos, após o convite, o primeiro convite, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Imediatamente depois desse convite, segue a indispensável exortação. Qual a indispensável exortação? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Depois do convite, vem a indispensável exortação, o parâmetro. Aquele que escuta verdadeiramente o convite feito, ao crer em Deus, tão logo reconhece as suas falhas e as suas iniquidades. Tão logo. Ele se apressa a reconhecer suas falhas e iniquidades. Ele entende que é incapaz de agradar ao Senhor pelas suas próprias forças. Nós não agradamos o Senhor pelas nossas próprias forças. O que não pode resolver o problema dos seus próprios pecados, né? A própria força, suas próprias obras. Mas em terceiro lugar, e último, tal busca, essa busca indispensável, faz com que sejamos, né, alvos do maravilhoso perdão de Deus. Essa busca, que é indispensável, torna-nos, quando nós a fazemos de forma sincera, com o coração contrito, em reconhecimento, nos faz sermos alvos do maravilhoso perdão de Deus. Está aí no versículo 7 ainda. Eu vou ler ele inteiro novamente para você gravar bem. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e ele se compadecerá dele. Até aí tudo bem. E volte-se para o Senhor nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Riquíssimo, poderia dizer. Quando nós buscamos a Deus no tempo certo, qual é o tempo certo, irmãos? Amanhã? Hoje, agora. O tempo certo é agora. Quando nós buscamos ao Senhor no tempo certo, quando nós abandonamos o pecado, quando nós suplicamos o perdão de Deus, tem um resultado, não tem? Qual é o resultado maravilhoso disso? Ele se compadece de nós, em misericórdia e em graça. Ele nos perdoa. Ele é rico em perdoar, é o que o texto diz para nós aí. Ele oferece perdão a todos aqueles que se arrependem e abandonam o pecado. Afinal, o Evangelho também fala de perdão, mas apenas os que reconhecem, os que têm convicção dos próprios pecados, tá certo? Confessa-os, pede perdão a Deus, por intermédio de Cristo, os larga e os abandona, é que é alcançado por esse perdão de Deus. Provérbios 28 e 13, nós lemos aqui na liturgia do culto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, irmãos. Perdão. Não importa quão lamacento tenha sido o meu e o teu passado, isso não importa. Deus não está nem querendo saber disso. Ele já conhece isso. Ah, mas o meu passado você não conhece. Eu nem quero conhecer, eu não tenho nada com isso. Eu só vou orar para você, caminhar com você, te ensinar a Bíblia para que você fique cada vez mais fortalecido na palavra do Senhor. Mas o Senhor sabe exatamente quem você é. O que você fez, o que você faz, o que você fará ainda. Ele sabe. Então não importa quão lamacento tenha sido aí o teu passado, ou até mesmo o teu presente, o que você faz. Se houver um coração verdadeiramente arrependido, é arrependido o coração? Se houver abandono de pecado mesmo, Deus lhe oferece o perdão gratuito e pleno. Pelo sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Mas lembre-se, irmãos, mais uma vez, é importante enfatizar. Buscar ao Senhor é desejar ouvir o que Ele diz, e não o que nós queremos. É desejar ouvir o que Ele diz, o que a palavra dEle diz. Irmãos, a vontade de Deus, é claro, é perdoar ricamente, é claro. O homem precisa se voltar ao Senhor.
Todos foram destituídos da glória de Deus. Precisa voltar ao Senhor. Então, irmãos, com fé e arrependimento, suplique pelo perdão de Deus e repouse na promessa e na misericórdia dessa graça abundante sobre a sua vida. Qual tem sido a sua postura diante desse convite? Você não precisa responder para mim. Faça uma introspecção. Qual é que tem sido a sua postura mediante esse convite do próprio Deus? Olha, busca, enquanto se pode achar. Ele é rico em perdoar. Qual tem sido a postura? Arrependa-se. Não demora não, irmãos. Não demora, inclusive, para perceber o quão incalculável e preciosa é a disponibilidade da graça no dia de hoje. Senão ele não estaria nos fazendo entender esta palavra que ele preparou para nós nessa noite. É incalculável e preciosa no dia de hoje. É hoje, é agora. É nesse momento. Relembremos, tal busca, em primeiro lugar, deve ser realizada de forma imediata, de forma improtelável, de forma improrrogável. Precisamos, irmãos, que a nossa alma deseje profundamente ao Senhor e busque firmemente, constantemente ao Senhor. Ele se deixa ser encontrado, é Ele que se deixa, é isso mesmo que você entendeu. Ele se deixa ser encontrado. Aqueles que o buscam em disposição e em sinceridade o encontrarão. Mas essa busca precisa ser urgente, pois amanhã pode ser tarde demais. Em segundo lugar, essa busca ela culmina, atinge, resulta em uma genuína conversão. Conversão essa que causa mudança. Conversão essa que segue em um processo contínuo de mortificação da carne, que é o processo de santificação. Está certo? Que trilha aos caminhos da santidade de Deus. Hoje, irmãos, hoje, agora, olha aí, 8:15, 8:16. Nós temos a rica oportunidade, essa de repensar, pensar novamente, repensar a nossa vida e recomeçarmos, buscar ao Senhor agora, se entregar de todo o coração, abandonar o pecado, receber o perdão e, acima de tudo, a vida eterna. Hoje. O enternecimento do coração e o lamento pelo pecado são produzidos por olharmos pela fé para o Filho de Deus transpassado na cruz do Calvário. Já parou para pensar nisso? A verdadeira tristeza pelo pecado não acontece sem o Espírito Santo de Deus. Não acontece. A verdadeira tristeza por chorar pelos nossos pecados, bem-aventurado, é o mesmo cenário aí, bem-aventurado, macários, mais do que felizes, são aqueles que choram, porque serão consolados. Não são aqueles que choram por coisas do mundo. Esse texto nunca disse isso. São os que choram pelos seus pecados. É o que Jesus está ensinando naquele texto. São os que choram pelas suas mazelas pecaminosas. É isso que esse texto está dizendo. E todas as bem-aventuranças seguem nessa mesma linha. É pelos seus pecados. Quando a gente olha, entende que a verdadeira tristeza pelo pecado não acontece sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. Ele está nos convencendo. Ele está trabalhando nos nossos corações. Mas veja, irmãos, o Espírito Santo não realiza, veja, essa tristeza, não é? No coração pelos pecados, ele não realiza isso sem nos levar a olhar para o Cristo crucificado. Não há verdadeiro lamento pelo pecado se nós não vermos Cristo. Se não vermos Cristo, não houve sinceridade pelo lamento pelo pecado. A fé e o arrependimento, irmãos, são gerados e prosperam juntos. São gerados e prosperam juntos. Ninguém pode se arrepender do pecado sem crer em Jesus. E ninguém pode crer em Jesus sem se arrepender do pecado. Entende? Olhe então, irmão, com amor para aquele que derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Por meio desse olhar, você obterá aqui quebrantamento e automaticamente perdão. É por meio desse olhar. Está sendo oferecido perdão. Ele chama a atenção. Ele puxa a orelha. Mas ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Arrependei-vos. O tempo está aqui. É agora, não é depois não. Amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Terceiro, para relembrarmos. Tal busca faz com que nós sejamos o alvo maravilhoso do perdão de Deus? Sim. Lembre-se que um homem ele é um devedor. Ele não está com crédito no céu, não. Como alguns entendem aí, não é, Marcelão? Tem crédito no céu, aí vai debitando lá. Que isso? Que ensino é esse? Da onde surgiu isso? O homem é devedor, desde o começo. O homem é devedor. Ele deve a Deus.
Que conversa fiada que é essa? O homem ele é devedor, confinado ao cárcere do pecado. Esse é o homem, esse é o nosso papel. A nossa própria natureza caída, corrompida, nos faz sermos desobedientes ao transcendente Senhor. Sim ou não? O fato é que nós não podemos, nós não conseguimos, mesmo que nós tentássemos pagar a dívida pelos nossos pecados, nós não conseguiríamos. Ao contrário. O Senhor pecado, ele dá o pagamento certinho. O emolumento, não é? O salário do pecado é a morte. Vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmãos. Nós somos alvos disso. Teve um chamado Jesus, teve um chamado Salvador, teve um chamado Mestre, que foi transpassado aqui pelas nossas transgressões. E a paz aqui, meus irmãos, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Perdão envolve remissão de uma dívida. Envolve remissão de uma dívida. E hoje você pode e deve, não é só pode não, você deve pedir perdão sincero a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, por tão maravilhosa graça da qual nós somos alvo. Louvado seja o nome do Senhor, por nos proporcionar isso, irmãos. Glorificado seja o nome dEle, porque Ele nos concede tão preciosa oportunidade de perdão. O convite foi lançado, o convite foi feito. Cabe a cada um de nós analisarmos isso, digerirmos isso, e pedir a graça de Deus para aceitarmos isso, seguirmos nisso, firmes, caminharmos como firmes, como louvamos, firme nas promessas de Jesus, o nosso Mestre, Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Na sequência, vamos louvar a Deus com esse hino novamente, 177, depois da oração, aí já vai ser soltado playback aí, a Regina nos ajuda, a Télia chegou ali agora também, vindo da Penha. Nós vamos louvar ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que somos, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, não é para que o inferno ouça, nada disso, é para que o Senhor ouça a nossa voz de contrição, a nossa voz de arrependimento e a nossa confiança inteiramente em suas mãos, firme nas promessas do Senhor. Vamos orar a Deus, curve sua cabeça. Deus querido e Deus eterno, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Pai, a Tua palavra foi exposta, Senhor, que ela encontre guarida nos nossos corações, Deus, que nós possamos compreender que este convite feito é um convite de amor, é um convite de graça, é um convite de misericórdia, para nós seguirmos, Senhor, naquilo que Tu preparaste para nós. Ó Deus, convence o nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a seguirmos nas Suas promessas, liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, ajuda-nos, Senhor, naquilo que nós temos caído, naquilo que nós temos feito, que fere a Tua santidade. Senhor querido, nós rogamos isso, Senhor, e claro, não por desejo próprio de uma natureza caída, mas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, de uma natureza regenerada, Senhor. Nós somos gratos a Ti, rogamos e clamamos todas essas coisas, no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nós Te pedimos nesse momento. Amém. Vamos louvar ao Senhor, 177, firme nas promessas do Senhor. Pode soltar. Pode soltar.
Graças a Deus, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo da aliança espalhado pela terra, todo o povo da aliança aqui nessa casa de oração. Todos digam amém. Deus abençoe.